Deus seja louvado, amém. Me apresento primeiramente na presença desse maravilhoso Deus, Deus bondoso, zeloso, cheio de caridade, cumpridor das vossas palavras e das vossas promessas, irmão. Segundo, irmãos e irmãs, servas e servas do Senhor, varões e varoas, até mesmo quem não serve o Senhor, mas tem prazer de ouvir essas maravilhas. Irmão, a gente fica aqui, ó, no meio do nada, irmão, perdoa, a gente tá aqui, ó, esperando aqui para carregar o caminhão, estamos na safra de amendoim, 2026, louvado seja Deus. No meio do nada, irmão, aqui não tem nem internet. Tem nem internet, então a gente grava uns vidinhos aí para depois postar no canal que a gente tem no TikTok, para honra e glória de Deus, irmão, não para se aparecer, não para ser o bom, ser o melhor, mas e sim o Senhor aparecer, né, irmão? Nós temos que usar a tecnologia. Esse dia o Senhor deu para mim falar para um servo de Deus, nós temos que usar a tecnologia, irmãos, para evangelizar, para dizer a bondade de Deus, para servir o Senhor usando a tecnologia, né? Porque a tecnologia, se a gente não vigiar, a gente usa para as coisas ruins, né? O pessoal no mundo aí usa para coisas ruins, né? Mas a gente tem que aproveitar, né? Até eu digo para os irmãos me perdoam se eu estiver errado, pode me corrigir, mas eu penso assim, se o Senhor Jesus voltasse agora, né? Se fosse no tempo dele nascer agora, ele ia andar de carro, ia usar celular, ia ser... É que na época andava a pé porque não tinha, era a condição, né? Mesmo a crucificação do Senhor Jesus foi porque na época era as condições que o pessoal usava, né? Começou muito bem antes, em alguns países, o empalamento, depois foi a crucificação. Então eu digo assim, a gente tem que usar a tecnologia em favor da obra de Deus, né, irmão? Para mostrar a bondade de Deus, para mostrar o poder de Deus, para mostrar o amor de Deus, porque como é que a gente vai chamar uma pessoa, que nem, irmão, eu vim pela dor, mas tem irmão que vem pelo amor, né? Como é que a gente vai mostrar o amor de Deus, né? Eu me surpreendi quando eu cheguei, a primeira vez que eu entrei na casa do Senhor, eu me assustei pelo amor daquele irmão, daquela irmandade, né? Assustei por muitas coisas ali dentro, separação, as irmãs de um lado, os irmãos do outro, não mistura, e o servo de Deus estava comigo e falou, ó, aqui você pode trazer sua esposa, que ninguém vai ficar esfregando a sua esposa, não, é mulher de um lado, homem do outro. Foi coisas que eu guardo até hoje no meu peito. Cheguei lá na frente, um senhorzinho de cabeça branca levantou, rapaz, e deu lugar pra mim. Falei, meu Deus, aqui tem amor mesmo, né? Foi o que me guardou, irmão, foi o que me pegou no amor, foi no amor. Então como é que a gente vai mostrar o amor? Contando essas maravilhas de Deus, irmão. Eu sei que tem irmãos que não crê, mas eu fico em paz, irmão. O importante é eu. O Senhor põe na minha boca, eu falo. Eu não me acovardo, eu falo, né? Irmão, esse testemunho também recebi. Eu recebo bastante testemunho, irmão. A gente tem bastante amizade, a gente anda o Brasil inteiro aí pela misericórdia de Deus. Tem bastante conhecidos, irmão, manda testemunho, a gente manda pra lá e manda pra cá e vamos anunciando as coisas boas de Deus, as boas novas do Senhor, né? Como diz o Senhor Jesus, né, irmão? Tô sentindo a presença de Deus. Irmão, esse testemunho, o servo de Deus era músico e ele tava no quarto dele e o Senhor falou, coloque... Ele tava deitado na cama, o Senhor falou, levanta, meu servo, coloca seu paletó, sua calça, sua camisa, sua gravata, como se fosse pro culto, e pega seu instrumento que eu tenho uma obra para fazer. Ele falou, Senhor, tem misericórdia. Aí ele, o senhor faça, é para uma obra. Aí ele foi, fez, ele foi sair na mãe dele, falou, filho, hoje não tem culto, você vai na onde? Ele falou, ó, eu vou fazer o que o senhor mandou. E saiu, irmãos. E foi andando, senhor, para onde? Aqui, pega aqui, vai para a direita, para a esquerda. O senhor foi ensinando ele. Irmãos, ele entrou numa mata, e foi andando, o senhor falou, anda. A hora que chegou na frente, umas pedras enormes assim, falou, agora não dá pra mim passar, como é que eu vou fazer? O senhor falou, para aí, toca um hino aí. Eu não lembro o hino, irmão, que o senhor mandou ele tocar. Não vou lembrar o hino. Ele falou que ele parou sozinho, abriu o culto, Deus seja louvado, como se estivesse fazendo um culto, irmão. Ele sozinho, irmão, é loucura, as coisas de Deus é loucura pros homens, né, irmão? Se conta assim, né, os irmãos falam, tá louco, né, tá doente, né, tá louco, pode internar, né? E ele fez, obedeceu, o senhor falou, abre um culto, ora, faz como se estivesse atendendo um culto, e toca um hino. Ele pegou, fez tudo certinho, tocou aquele hino, não viu nada, não escutou barulho nenhum, não fez nada, falou, devo tá louco, mas eu fiz, Senhor, eu obedeci. Voltou para casa dele, passou-se uns dias, né, ele foi congregar, irmão, foi congregar e tá lá na igreja, ele falou, acho que eu tô ficando louco. Quem já não aconteceu, né, irmão? Às vezes o senhor me mandou fazer alguma coisa, uma eu acovardei, a outra eu fiquei meio assim, mas a gente tem que fazer, tem que crer, né? Aí, irmãos, ele acabou tudo certinho, fechou, guardou o instrumentinho dele, se eu não me engano era violino que ele tocava, e foi embora para casa dele. Passou-se uns dias, tá lá congregado lá, levanta lá. Levanta uma pessoa lá, agradeça a Deus, irmãos, que eu vim do mundo do pecado, irmãos, e eu fui bandido, fui preso, irmãos, e um dia deu uma rebelião lá e eu fugi da prisão. E lá no presídio, a gente os irmãos iam lá fazer culto lá, a gente escutava a palavra. E
E a gente não cria muito nessas coisas que falava lá, a gente não cria, mas um dia teve uma rebelião e eu fugi, irmãos. E a polícia tudo atrás de mim, com canil, tudo atrás, e eu me escondi, fui e entrei num lugar que quando eu era pequeno eu ia muito lá, onde tem umas pedras muito grandes. Ele começou a falar assim, irmão, já começou a ficar, peraí. Ele falou assim, irmãos, eu me escondi lá, fiquei 3 dias escondido no meio daquelas pedras lá, irmão. E uma voz falava pra mim, aqui não é seu lugar, você vai me servir, mas você tem que fazer um acerto primeiro com o mundo. Acertar só contra o mundo para depois me servir. Se entrega. Ele fala, mas quem que é essa voz que está falando para mim? Daqui a um pouco, Irmandade, eu vi um homem entrando de paletó e gravata no meio da mata. Começou a falar umas palavras lá, começou a falar umas coisas. Daqui a pouco tirou um instrumento, começou a tocar um hino. Aquele hino entrou dentro de mim. Entrou dentro do meu coração. E a hora que e ele tocou lá e foi embora. Não falou nada, sozinho, irmão. Eu falei, não, nem apareceu esse rapaz aí. E foi embora, irmão, aquela palavra, aquele hino entrou dentro do meu coração. E como eu já tinha ouvido, falei, é aquele povo que ia lá na igreja, lá da igreja que usa véu, as mulheres usam véu. Irmãos, e eu fiquei com aquilo na cabeça, o senhor mandando eu ir, mandando eu cacei uma igreja. A hora que eu entrei dentro, cheguei lá, era batismo, o senhor me chamou na graça e hoje eu estou aqui dizendo que Deus salvou minha vida. Eu fiz concerto com a lei, paguei tudo, hoje não devo nada e hoje eu estou servindo a Deus. Agradeço a Deus por tudo, por essa força, Deus seja louvado. O irmão aí que o irmão foi entender, Irmandade, por que o senhor mandou era para salvar uma alma que estava perdida há 3 dias debaixo daquelas pedras. E ele falou assim, ele não me via, eu via ele, mas ele não me via, e eu ficava só prestando atenção. E o irmão achou que estava louco, mas a loucura dos homens, a loucura de Deus é loucura, as coisas de Deus é loucura para os homens, né? Testemunho muito bonito também que eu ouvi também, tá bom? Louvado seja Deus. Deus faz o que quer, né, irmão? Deus muda, né? Deus falou com a jumenta, mandou a jumenta falar com Balaão, né? Louvado seja Deus. Quem assim diz a palavra de Deus, né? Quando eu quero operar, quem me impedirá? Ninguém impede, né? Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado, amém. Saúde a todos com a santa paz de Deus, amém, amém, amém.